Qual deve ser a postura de um cristão ao debater teologia no ambiente público? Como ele deve tratar seu oponente? Como ele deve considerar as pessoas que estão assistindo a esse debate? Mas principalmente, quais são as reflexões que ele deve fazer antes de pronunciar os seus argumentos? Neste pequeno livro que eu trago aqui nessa resenha, que está disponibilizado inclusive gratuitamente pelo Ministério Fiel, e eu vou deixar o link lá embaixo na descrição para que você tenha acesso a essa obra importantíssima nos dias de hoje. John Newton, um grande puritano do final do século XVIII e início do século XIX, faz algumas reflexões sobre o debate teológico público. Eu estou falando do livro Controvérsia, como um cristão deve lidar com debates, que meu editor vai deixar aqui em algum lugar a capinha, afinal de contas eu li esse livro no e-book disponibilizado gratuitamente pela editora Fiel. É claro que naquela época em que ele escreveu, século XVIII e século XIX, não existia internet, Instagram, YouTube e principalmente Twitter, onde todo mundo parece entender sobre todas as coisas. Mas os princípios ensinados nesta obra devem ser levados em consideração independente do meio e da época. Agora veja só essa curiosidade. Seja por livre-arbítrio do site que produziu a obra, voltemosaoevangelho.com, ou por decreto divino, quem faz o prefácio dessa obra é o pastor Iago Martins, lá do Dois Dedos de Teologia. Mas eu devo dizer que eu tenho uma pequena discordância com este prefácio. Desenvolvendo o seu raciocínio, que desde os primórdios do cristianismo já tivemos debates e polêmicas, o pastor Iago vai citar alguns desses grandes debates. E aí ele diz o seguinte: temos duelos históricos entre Agostinho e Pelágio, Lutero e Erasmo, Calvino e Servetus. Calma aí, Calvino e Servetus? Eu não entendi o que ele falou. Não houve debate teológico entre esses dois. O que houve foi uma prisão e uma execução. Agora, será que realmente Calvino mandou matar Servetus? Pois bem, eu tenho já uma pesquisa feita a respeito desse assunto. O script do vídeo já está feito. Em algum momento eu vou trazer aqui o vídeo para vocês. Mas a pergunta é essa: Calvino mandou matar Servetus? Pelo menos pelas minhas pesquisas, eu não vi nenhum debate. Eu vi uma prisão e uma execução. Então nisso, eu e o Iago Martins discordamos. Este livro aqui, Controvérsia, tem a seguinte premissa: um pastor, amigo de John Newton, quer escrever um artigo para tratar da falta de ortodoxia de um outro pastor. Ao longo do livro, nós ficamos sabendo que é a velha discussão entre calvinismo e arminianismo. Isso parece não ter fim. O livro, então, é a resposta de John Newton a esse colega pastor. E está aí uma coisa que eu e você deveríamos refletir. Como podemos vencer a nós mesmos em um debate teológico? Como vencer a nossa presunção, o nosso orgulho e, principalmente, como fazer para vencer a nossa falta de amor com o oponente? Então, vamos começar pelos conselhos de John Newton para que consideremos, ou a gente tenha pelo menos uma análise do nosso oponente, de como nós devemos tratar o nosso oponente. Começando então os seus conselhos, John Newton vai pedir para que seu amigo pense no seu oponente como um participante do reino de Deus. E lembre-se, a controvérsia aqui é entre dois pastores. Por isso, esse pastor deve considerar o outro como pertencente ao reino de Deus. Desta forma, no debate, ele deve sempre lembrar que seu oponente estará eternamente com ele no novo céu e na nova terra. Veja o que John Newton diz: em breve vocês se encontrarão no céu. Ali ele lhe será mais querido do que o amigo mais íntimo que você tem agora nesse mundo. Em seus pensamentos, antecipe aquele tempo. E embora você julgue necessário opor-se aos erros dele, encare-o pessoalmente como um irmão, com quem você será feliz em Cristo para sempre. Que frase, que reflexão. Mas eu sei que agora você pode estar pensando: tá, esse conselho serve para debater entre crentes. Mas e quando o outro lado demonstra claros sinais de não conhecer ou seguir o evangelho? Newton aconselha que nesses casos você deve se lembrar que a sua conversão se deve única e exclusivamente à graça e ao favor de Deus. Além disso, você deve se lembrar que seu objetivo maior é convencer e não humilhar o seu oponente. Isso aí que você disse é tudo burrice. Creio que Olavo de Carvalho teria sérias divergências com John Newton, porque para Olavo de Carvalho você deveria estraçalhar o seu oponente. Mas como cristãos, não seguimos Olavo de Carvalho, seguimos as Escrituras. E nós não deveríamos tentar em um debate humilhar o nosso oponente. Sempre o nosso conceito, sempre o nosso pensamento deveria ser de convencimento. John Newton então vai continuar com seus conselhos, pedindo ao pastor que ele considere o público que assistirá, ou naquele caso,
vai ler os debates. Naquela época, os debates eram publicados muitas vezes até em jornais. E veja o que ele diz. Embora você tenha em vista principalmente um único indivíduo, há muitos com opiniões idênticas a ele. Portanto, a mesma argumentação poderá atingir uma só pessoa ou milhares de pessoas. Quando debatemos um assunto cristão, encontramos basicamente 3 tipos de público: os que concordam conosco, os que concordam com o nosso oponente e aqueles que não concordam com o cristianismo, mas assistem ainda assim os debates. John Newton vai discorrer então que quando nós estivermos debatendo, nós temos que ter ciência de que muitas outras pessoas concordam com o nosso oponente. Então, nós devemos tentar, pelo menos, construir argumentos que possam também convencer esse público. Daí a importância de focar no convencimento e não na destruição e humilhação do oponente. Do que adianta o oponente sair humilhado, mas ficar ainda mais resoluto sobre o seu erro? Do que adianta sair vencedor do debate, mas não ter convencido uma única pessoa a se converter dos seus maus caminhos? Por outro lado, lembre-se que existem pessoas que verão o debate e que já concordam com a sua posição. Para esses, você é um exemplo a ser seguido. Seus argumentos poderão firmá-los ainda mais na fé verdadeira. Dessa forma, faça o que for possível para apresentar seus argumentos de forma clara e, principalmente, fiel às escrituras. Tem muito debatedor aí que, para ganhar um debate, vai utilizar de falácias, utilizar até mesmo de mentiras para tentar convencer o público de uma verdade, que é verdade, mas utilizando meios incorretos. São os debatedores que acreditam que os fins justificam os meios. Por fim, ainda temos aquelas pessoas que não são cristãs, mas que podem ter acesso ao seu artigo, ao seu post ou ao seu vídeo. Lembre-se que esta é uma ótima oportunidade de você demonstrar a diferença entre um polemista incrédulo e um debatedor cristão. Os frutos do Espírito devem estar presentes em toda a sua argumentação, de modo que, mesmo que essas pessoas não se convertam, elas possam testemunhar a transformação que Cristo causa em sua vida. Veja o que John Newton diz. Um homem pode ter o coração de um fariseu, enquanto a sua mente está repleta de conceitos ortodoxos sobre a indignidade da criatura e as riquezas da graça gratuita. Sim, eu poderia acrescentar, os melhores dos homens não estão completamente livres deste fermento. Por isso, eles estão propensos a se satisfazerem com apresentações que podem levar aos nossos adversários ao ridículo e, por consequência, bajular as nossas opiniões superiores. O livro ainda vai ter conselhos para você considerar a si mesmo e não se perder no meio dos argumentos e inflamações que um debate pode suscitar. Uma coisa interessante desse livro é que após John Newton dar esses conselhos, nós vamos ter um comentário de cada um desses conselhos feitos por autores diferentes. Então nós vamos ter vários autores fazendo esse fechamento de todos os argumentos apresentados pelo John Newton. Por exemplo, nós temos Kate Matheson fazendo uma análise sobre considere seu adversário. Sobre considere o seu público, temos Robert Hotwell. Considere a si mesmo, temos Burke Person. E ainda, no final, nós vamos ter um capítulo extra escrito por Sinclair Ferguson, nos convidando a considerar a glória de Deus em nossos debates. Mas eu quero finalizar trazendo apenas uma única discordância que eu tenho com esse livro. John Newton escreve no final da página 9. Portanto, falando de modo geral, as controvérsias produzem pouquíssimo bem. Elas provocam aqueles aos quais deveriam convencer e envaidecem aqueles que eles deveriam edificar. Juntando esse parágrafo específico com as demais afirmações do livro, John Newton parece não entender a importância do debate teológico para a proteção da ortodoxia cristã. Falar que o debate teológico produz pouquíssimo bem é, ao meu ver, uma afirmação perigosa. Nos dias de hoje, se não condenarmos publicamente as práticas heréticas que também são divulgadas publicamente, como as pessoas poderão ser despertadas dos seus erros, ensinados por lobos em pele de ovelha? Mas veja, esse é um pequeno detalhe que nem arranha a minha forte indicação para que você leia esse livro. E como eu disse no início, você não tem desculpa, pois o livro é fornecido gratuitamente pelo Ministério Fiel. Muito bem, pessoal, esta foi a resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu ainda estou aprendendo aqui um equipamento, essa luz aqui, nós estamos tentando mexer. Também estou com outro equipamento, você está vendo, eu estou olhando para a câmera enquanto estou fazendo um vídeo. Estou tentando melhorar aqui o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Outros vídeos virão e a gente vai arrumando essas questões, ok? Se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se você puder, torne-se membro, clicando lá embaixo no botão Seja Membro e ajude o nosso canal a ir mais longe. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.